Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula Mendes Alves Carvalho, sou professora do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Ouro Branco. O meu trabalho, Toponímia Religiosa de Tradição Católica na Denominação dos Municípios Brasileiros, Passado e Presente, constitui, né, um trabalho de pós-doutoramento desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação da professora Maria Cândida Trindade Costa de Seabra. Então, antes de falar propriamente do trabalho, é importante situar que meu trabalho está dentro dos estudos do léxico, que leva em consideração a inter-relação língua, cultura e sociedade. Para tanto, adotamos referenciais teóricos, né, que defendem conceitos de cultura, de sociedade, de língua e cultura, e no que se refere à toponímia, propriamente dita, os pressupostos teóricos metodológicos de Dick, a partir de 1990. Estudar o léxico de uma língua contemporaneamente é estudar a história e a cultura de quem a utiliza, e assim tem sido feito nas pesquisas toponímicas. Nós temos dentro das ciências do léxico, né, a lexicologia, a lexicografia, a terminologia. A lexicologia, o estudo científico do léxico, mais teórico. A lexicografia, a terminologia, estudam o léxico com fins aplicados, né, a fim de identificar, estabelecer subconjunto léxico ou subconjunto léxico para organizá-los em dicionários, glossários e dicionários especializados, respectivamente. Dentro da lexicologia, nós temos a onomástica, que é a ciência que estuda os nomes próprios. E ela se divide nos nomes próprios de pessoas, né, e os nomes próprios de lugares, que é a toponímia. Então, nossa pesquisa situa-se dentro da toponímia. No Brasil, né, a toponímia, os estudos toponímicos surgem na França, no Brasil tem destaque os estudos de Dick. A professora Vicentina Dick, na USP, começa, né, a partir da sua tese de doutoramento, fazer o Atlas Toponímico do Brasil. Em Minas Gerais, sob a coordenação da professora Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, né, que ela já apresentou hoje mais cedo, nós temos o ATEMIG. E esse projeto tem sido desenvolvido desde 2005 e o meu projeto de pesquisa se vincula a ele. Bom, dessa maneira, né, vinculado ao ATEMIG e orientado pelos pressupostos teóricos da onomástica, nós, neste trabalho, trazemos resultados da pesquisa de pós-doutorado e nós observamos, por meio de uma análise diacrônica, a presença da devoção religiosa de tradição católica na denominação dos 5.570 municípios brasileiros. Nessa perspectiva, a partir da consulta à base de dados do IBGE, nós fizemos o levantamento de todos os municípios que têm, atualmente, ou tiveram, em algum momento de sua história, nomes de santos, santas, que são classificados como agiotopônimo, de acordo com o Dick, e também os nomes relativos às invocações de Nossa Senhora, que são os mariotopônimos. Esse costume, né, de dar aos lugares o nome de santo é um costume que foi trazido para o Brasil pelos portugueses, né, desde o início da colonização. Os acidentes locais, em sua maioria, eram nomeados por influência do costume português de fazer menção à sua religião, trazendo tributos aos santos e santas do dia de chegada ou da descoberta de algum elemento da paisagem. Cita-se, por exemplo, Monte Pascoal, que recebe esse nome em virtude de um acontecimento da Páscoa. Então, segundo Dick, o europeu, né, o domínio da terra pelo europeu, antes de ocorrer pela força, fez-se pela língua. E uma das maneiras que a gente percebe isso é quando se observa a nomeação dos lugares. Então, esse espírito de religiosidade no Brasil, trazido pelos portugueses, foi transplantado para os primeiros povoados, e isso pode ser percebido ainda hoje, quando se observa o histórico das denominações dos municípios brasileiros. No que se refere aos procedimentos metodológicos adotados, essa pesquisa ela foi desenvolvida nos anos de 2019 e 2021,
orientados, né, pelos pressupostos teóricos dos estudos do léxico, esse fundamento na inter-relação língua, cultura e sociedade, mais especificamente Sapir-Matorré, e focalizando, né, os nomes de todos os municípios. Este nosso trabalho, ele resulta de nossas reflexões desenvolvidas em Carvalho 2014. Foi a minha tese de doutorado, né, em que, por meio de uma análise diacrônica, nós observamos como ocorreu o processo designativo a partir dos topônimos religiosos em Minas Gerais. Então, para tanto, a gente usou, como eu disse, o conceito de cultura e os princípios da ciência onomástica. Na tese de doutorado, nós analisamos todos os nomes de Minas Gerais coletados no banco de dados do projeto Atemig. Foram 5.569 nomes de lugares de Minas Gerais. Dentre eles, a gente observou os nomes de municípios. À época, a gente viu que muitos nomes dos municípios mineiros não tinham mais nomes de santos, mas em algum momento de sua história teve. E aí surgiu, depois de ter terminado a tese, surgiu a ideia no pós-doutorado de partir para os nomes de lugares de todos os municípios brasileiros. Então, em Minas Gerais, nós observamos que das 853 denominações, sincronicamente, 103 ou 12% são relativos a nomes, né, de Nossa Senhora ou nomes de santos e santos da Igreja Católica. Diacronicamente, entretanto, porque nós consultamos mapas dos séculos XVIII e XIX e também documentos referentes à história dos municípios, nós percebemos que 329 municípios, ou 38,6%, tiveram, em algum momento da história, designações toponímicas dessa mesma natureza. Alguns deles, por exemplo, com mais de uma denominação, como é o caso de Água Boa, cujos nomes anteriores já foram São José da Água Boa e Santana da Água Boa. Então, a gente achou isso muito interessante. Dessa forma, considerando as denominações anterior, 12%, ou atual, 38,6%, nós contabilizamos 432 municípios mineiros designados em algum momento de sua história por topônimos religiosos, o que equivale a 50,6% do total dos municípios mineiros. Então, dando continuidade a essa análise feita no estado de Minas Gerais, propusemos-nos investigar essa mesma influência na denominação dos municípios de outros estados, de todos os outros estados brasileiros. Para tanto, a gente recorreu à base de dados do IBGE, mais especificamente ao site IBGE Cidades, né, Cidade IBGE, em que se tem informações de todos os municípios. Dentre essas informações, há uma aba no site referente à história. E aí foi possível buscar o registro de todas as denominações anteriores. A título de ilustração, eu trago aqui o município de São Paulo, Mogi das Cruzes, que anterior a essa denominação já foi inicialmente chamado de Santana de Mojimirim e depois Santana de Mogi das Cruzes. Então, eu trago aqui um print da tela do site do IBGE Cidades, o lugar onde eu pesquisei as informações e li a história de cada um dos municípios brasileiros. Feito o levantamento de todos os topônimos relativos aos municípios que têm ou tiveram, né, em algum momento de sua história, nomes de santos ou invocações marianas, esses dados foram, primeiramente, organizados em planilhas de Excel e, na sequência, tabulados, quantificados para sistematização e análise. Então, eu trago aqui um print também do Excel do estado do Amazonas, com os municípios, e a gente ia anotando quando o município, como é o caso de Barreirinhas, tinha nomes anteriores relacionados a essa motivação religiosa. A partir dessa consulta, nós constatamos que do total de 5.570 municípios brasileiros, 547, ou 9,8%, atualmente, né, são relativos a Nossa Senhora e aos santos e santas da Igreja Católica. Diacronicamente, entretanto,
987, ou seja, 17,7% já tiveram, ao longo de sua história, denominações dessa natureza. Alguns deles, como o caso de Água Boa em Minas Gerais, com mais de uma denominação religiosa, como é o caso de Divino de São Lourenço, no Espírito Santo, cujos topônimos já foram São Tiago e São Lourenço. Então, dessa forma, né, considerando as denominações anterior e atual, encontramos no Brasil 1.534 municípios que já foram designados em algum momento de sua história por topônimos religiosos, o que corresponde a 27,5% do total dos municípios brasileiros. Aqui eu trago para vocês uma tabela, né, com a distribuição das denominações de motivação religiosa dos municípios brasileiros por região, e aí a gente percebe que a região sudeste, né, é a que se destaca com as denominações religiosas. Então, a gente tem aqui denominações atuais, denominações com topônimos religiosos. Então, a gente tem aqui, destacando o Sudeste, principalmente no que se refere a denominações anteriores. Eu tenho aqui, né, um gráfico mostrando isso para a gente, né, que aqui a gente percebe esse destaque que eu mostrei, que em vermelho são denominações anteriores, em azul as denominações atuais. Licença, só para avisar que faltam 5 minutos. Ok. E em verde, outras denominações com outras motivações. Então, aqui a gente tem uma tabela geral com todos os outros estados, né? E apresentado também dessa mesma natureza, dessa mesma forma, né? E a gente, de forma geral, verificamos que em todas as regiões há uma tendência de mais nomes religiosos em denominações anteriores do que nas denominações atuais. Merecem destaque, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Sergipe e Amazonas, por apresentarem, respectivamente, 50%, 38,6%, 27%, 25% e 24% de topônimos que em algum momento da história tiveram nomes de santos e santas católicas ou invocação mariana. São Paulo e Bahia, por sua vez, estão nessa mesma direção, porque ambos apresentam 20% de denominações anteriores de motivação religiosa. O estado de Sergipe ele merece destaque por apresentar um considerável número de cidades atualmente denominadas com o nome de Nossa Senhora, o que não é comum, nem mesmo na região sudeste, onde as denominações aparecem muito em períodos anteriores, mas não aparecem mais, sobretudo depois dos decretos-lei de 1938 e 1943, que previam, né, uma regulamentação toponímica. Esses decretos, eles condenavam a existência de nomes repetidos para os municípios e também topônimos extensos. Então, havia redução. Tanto que em Minas, a gente tem muito caso assim, de Conceição do Mato Dentro, Dores do Turvo, que em algum momento anterior na sua história já foi Nossa Senhora das Dores do Turvo. Por outro lado, merece ser mencionado o estado de Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, todos na região Nordeste, por apresentar denominações atuais com nomes religiosos do que denominações anteriores. No que se refere às denominações mais recorrentes, destaco aqueles de culto mais popular, né, difundido no Brasil, Santo Antônio. Santo Antônio é o mais recorrente, assim como foi em Minas Gerais. São José, São João, São Sebastião, São Pedro, São Francisco, São Miguel, São Domingo e São Bento. São os mais recorrentes. Entre os nomes de santas, Santa Ana é o que merece destaque. Temos também Santa Rita, Santa Luzia, Santa Bárbara e Santa Rosa. Entre os nomes de Nossa Senhora, os mariotopônimos, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário se destacam em todas as regiões, sobretudo nos nomes anteriores, né? Dessa maneira, a gente percebe, eu trago aqui para vocês, um mapa, né, que a professora Cândida até mostrou na sua apresentação, em que o vermelho é a denominação atual e rosa a denominação anterior. A gente chama a atenção também para os nomes de casos isolados, como Santa Albertina em São Paulo, Santa Carmen no Mato Grosso e Santa Brígida, que de certa forma surgem para homenagear, respectivamente, mãe, tia e esposa dos fundadores desses municípios, conforme foi encontrado no site do IBGE Cidades. Isso aí a gente faz uma discussão que seriam as geotopônimos aparentes, né? Então, assim, é um caso que
que a gente estudou, e não um agiotopônimo, né, autêntico, conforme Lima, 1997. Então, de grande relevância para os conhecimentos de aspectos históricos e socioculturais de um povo, estudos toponímicos como este permitem que sejam identificados fatos linguísticos, ideologias e crenças presentes no ato denominativo e posteriormente também em sua permanência ou não na comunidade. Isso concebido como uma forma lexical que tem função de identificar um ponto concreto na geografia e individualizando o topônimo guarda estreita relação com o contexto histórico político da comunidade, representando assim o resultado da ação do nomeador, que, por meio da designação de determinado assistente geográfico, registra para a posteridade o momento presente. Então, é um costume que tem sido preservado ao longo do tempo, sendo considerado um verdadeiro patrimônio sociolinguístico-cultural. Aqui as referências. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado, Ana, pela contribuição. Trabalho muito interessante. Tivemos algumas perguntas, se puderem colocar aí, por favor. Eu consegui parar a tela? Conseguiu. Sim. Aguardando as perguntas aqui. Tá, joia. A Nara Silveira falou que você poderia falar um pouco da lei que modificou os nomes religiosos, por exemplo, aquele com a entrada lexical, Nossa Senhora? Nas pesquisas nós identificamos o Decreto-Lei de 1938 e 1943, são decretos brasileiros, que organizavam uma toponímia do Brasil, de forma que, assim, conferia nomes repetidos para o surgimento de municípios não fossem nomes iguais, sugeria a redução, que os nomes não fossem tão extensos, não tivesse mais de 2 palavras. Então, a partir dessas leis, esses 2 decretos influenciaram, de certa forma, a variação, a mudança, né, de alguns topônimos relativos aos municípios brasileiros. Muito obrigado. Vamos passar para a próxima pergunta. A Beatriz falou que o seu trabalho é muito interessante. E quais fontes você utilizou para o estudo diacrônico? E se você poderia falar um pouco sobre isso, a dificuldade, né, se teve ou não, de fazer esse tipo de levantamento. Tá. No doutorado, quando eu trabalhei só com Minas Gerais, eu usei mapas do século XVIII e XIX, certo? Para o pós-doutoramento, que a gente trabalhou com todos os nomes de municípios brasileiros, eu consultei o site do IBGE, IBGE Cidades, mais especificamente a aba no site História do Município. Então, essa informação histórica que consta lá sobre a história das denominações anteriores referente aos municípios. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta. Só um minutinho, perguntou da dificuldade. Sim, aí a dificuldade é que realmente eu tive de ler, né, cada uma das histórias dos municípios, fazer as anotações para registro depois e análise e quantificação. Foi bem trabalhoso e demorado. Imagino. E o professor Menezes está querendo saber uma pergunta entre Santana e Santana, Santana, foi considerado alteração? Não, aí é uma variação, né? A gente considera todos os Santana, inclusive em Minas Gerais tem Santaninha, tem Santana junto, Santana separado, né? Santana com um N, é considerado variação. Aí o que a gente considera é que se em algum momento da história, alguns nomes anteriores, às vezes o nome atual nem tem o Santana mais, mas antes teve. Então é considerada variação, não mudança, mas sim, variação. Show. Acho que não teve mais nenhuma pergunta, então eu agradeço, Ana, pela sua contribuição.